A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos reunidos hoje aqui para dar continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Eu quero desejar a você desde já um bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um domingo de bênção, um domingo de vitória na presença de Deus. E eu quero convidar você para agora ser um instrumento, se colocar como instrumento nas mãos do Senhor para levar a palavra dele até outras pessoas. Que nesse momento você possa compartilhar o link deste vídeo, você possa compartilhar o link dessa transmissão agora, para que outras pessoas, juntamente contigo, juntamente comigo, possam ser edificadas, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, como nós vimos aqui. Nós estamos estudando a 7ª lição da nossa revista da Escola Dominical, que fala sobre o discípulo e a palavra de Deus. Nossa revista, nossa aula que fala sobre o tema da nossa Escola Dominical é o discípulo, o discipulado, a nova vida em Cristo, através do discipulado. E nesse tópico específico nós estamos falando sobre o relacionamento existente entre o discípulo e a palavra de Deus, como está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós precisamos conhecer a palavra desse Deus. Precisamos conhecer o Deus através da palavra. Sem a revelação da palavra, nós somos como soldados sem armas em uma luta, Soldados sem armas em uma guerra. E como a palavra nos diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós não podemos trilhar o caminho que nos leva à eternidade sem conhecer a palavra que ilumina, que nos direciona, que nos guarda, que nos protege, que nos fortalece, que nos reveste, que nos alimenta para este processo, E neste capítulo da nossa Escola Bíblica Dominical, nós começamos falando sobre a estrutura da Bíblia, Só fazendo aqui um pequeno resumo, porque nós vamos fechar esse tema hoje, tá bom? Então, nós fizemos aqui um pequeno resumo sobre a estrutura da Bíblia, vimos os seus 66 livros, mais de 40 pessoas envolvidas na escrituração da Bíblia, Vimos que ela levou uns 1.600 anos, esse trabalho de escrita, desde quando Moisés começou a escrever lá em Êxodo 17:14, quando o próprio Deus mandou ele escrever e depois passar esse conhecimento a Josué, até quando João escreveu o seu evangelho na Ásia Menor, tá bom? Vai de 1500 a.C. até 97 depois de Cristo. Nós vimos que na Bíblia existe só um plano. A Bíblia trata de um só assunto, A mensagem central da Bíblia é uma só. Ela aponta para Deus, para o relacionamento existente entre Deus e a humanidade e o propósito de Deus de nos levar de volta para Ele, para habitar na eternidade junto com o Pai. Vimos também por que eu devo ler a Bíblia, Só uma pequena revisão. Essas aulas estão lá disponíveis aqui no Facebook e no YouTube também para você rever. Vimos que por que eu devo conhecer a Bíblia. Nós vimos que nós devemos conhecer a Bíblia porque a Bíblia revela quem é Deus. Se nós seguimos a Deus, precisamos ter em nós a revelação de quem é esse Deus que nós servimos. Vimos também que a Bíblia revela a vontade desse Deus. Deus Pai, Deus Criador, Deus justo, Deus Salvador. E vimos algo muito importante também na nossa primeira aula sobre o discípulo e a palavra, que a Bíblia é uma fonte de prosperidade. Prosperidade a qual eu e você não podemos viver sem. Não pregamos o evangelho da prosperidade, mas também não podemos negar que precisamos ser prósperos. E prósperos aqui entendido como alguém que vai bem, alguém que é bem-sucedido em tudo aquilo que faz. Não se pode confundir prosperidade, com riqueza. Não, prosperidade é uma capacidade que tem a pessoa de ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele faz, tá bom? Vimos também o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Isso aqui nós vimos na aula passada, domingo passado, lembram disso? Vimos que a palavra é água, que é limpa, que além de saciar a nossa sede, é uma água que limpa, Limpa-nos do pecado, limpa-nos de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vimos também que a palavra é fogo, um processo de purificação mais aprofundado, como os metais preciosos que passam pelo fogo, e o fogo revela
a impureza que existe dentro, né, misturada na essência daquele material, o fogo tem o poder de separar aquilo que é precioso daquilo que é impureza. Vimos que a palavra de Deus também ela é a verdade, né? Não existem várias verdades, existe uma única verdade e ela é a palavra de Deus. Nós vimos que a palavra de Deus é como martelo, né? Usado para reformas. O martelo é um instrumento para reforma. A gente mete o martelo na parede para quebrar a parede que está torta e refazer uma parede, né? Agora é de acordo com as especificações, uma parede boa, perfeita. Vimos que a palavra de Deus também é a espada. Vimos que a palavra de Deus é o alimento, como está lá em Efésios 6,17, a espada do Espírito, né? A palavra de Deus, que a palavra é alimento, como o texto que nós lemos aqui de Mateus 4:4. Vimos que a palavra é eficiente, como Hebreus 4:12, né? A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? Glória a Deus. A palavra também é como um espelho, assim como Tiago 1:22-25, onde o apóstolo Tiago vai nos exortar a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Praticantes, não apenas ouvintes. Vamos ver também que a palavra é uma semente, como está lá em Lucas 8, do 4 ao 5, né? Versículos 4 e 5, né? Temos a parábola do semeador. Vamos ver que a palavra é uma semente e que quando abrigada em um coração que é uma terra fértil, essa semente vai se desenvolver, vai germinar, vai gerar uma planta, uma árvore, e dessa árvore muitos outros frutos virão e muitas outras sementes serão produzidas, né? Esse é o poder multiplicador da palavra de Deus. Vimos que a palavra é lâmpada, Salmo 119, 105, direciona o nosso caminho para Deus e direciona o nosso caminho também aqui nessa existência, iluminando a nossa mente para tomarmos decisões acertadas, para fazermos escolhas, né, que vão produzir resultados bons, perfeitos, maravilhosos em nossas vidas. Vimos também que a palavra é mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel. Ou, né, deve ser assim na nossa vida. O discípulo ele deve desejar a palavra mais do que o ouro e mais do que o mel. Porque a palavra, como vimos aqui, é água, é fogo, é verdade, é martelo, é espada, é alimento, é eficiente, é um espelho, é semente, é lâmpada. Por isso nós devemos desejar a palavra de uma maneira ardente em nosso coração, porque ela é fonte de vida. Sem a palavra, não temos a fonte de vida em nós. Vimos também que a palavra é fonte de consolo e de sabedoria. Tudo isso vimos no domingo passado, né, meus irmãos? A palavra é fonte de consolo e sabedoria. Citamos aí o Salmo 119, 50, 107, 98, como a pastora deixou para a sua meditação. Será que você leu? Será que você leu? Se não leu, você ainda não está desejando a palavra como deveria. Vigia, crente, vigia, porque você precisa desta palavra no teu coração. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só quantas vezes a palavra nos adverte da sua importância no processo de vida de um discípulo, né? E hoje nós vamos encerrar esta lição. Hoje eu creio que a aula vai ser mais rápida, tá bom? Se você tiver dúvida, coloque aí nos comentários, porque estaremos respondendo as suas dúvidas aqui no broadcast, nossa equipe, né? Por trás das câmeras, né? Ela estará aí, nós estaremos aqui respondendo as suas dúvidas na medida do possível. E se for preciso trabalhar mais um tema, marcaremos aí para depois estarmos trazendo a resposta para você, tá bom? Eu quero aproveitar esta pausa, né? Já que vamos abordar aí o momento do próximo, o tópico, né? O título do próximo tema desta aula, para pedir para você que ainda não curtiu, você que ainda não compartilhou, fazer isto agora, tá bom? Aproveita que ainda é de graça para compartilhar e para curtir uma live, tá bom? Aproveita aí e compartilha para que outras pessoas também possam receber deste alimento que Deus está nos dando hoje através do seu Espírito, revelando a nós a essência da sua palavra. Quero dizer também que os vídeos ficam organizados agora em playlists lá no Facebook, na página da igreja. Eles são organizados lá, playlists de lives, playlists de Escola da Bíblica Dominical, playlists de cultos, tá bom? Para você poder evangelizar as pessoas aí no decorrer da semana. As aulas anteriores estão gravadas, estão lá registradas e essa também vai estar disponível, tá? Bom, hoje, o que o Espírito quer falar conosco? Vimos tudo isso sobre a palavra de Deus. E hoje, no último item desta aula, último tópico desta aula, nós vamos ver como ler a Bíblia. Pastor, eu sei ler, né? Eu leio muitos livros, mas como já falamos aqui em outras oportunidades, a Bíblia Sagrada
é um livro diferenciado, né? Como vimos no começo, é um livro que nós temos autores humanos, sim, né? Autores naturais que escreveram ali a Bíblia, né? As palavras, colocaram as palavras em um papiro, em um papel, mas nós temos um autor intelectual, vamos dizer assim, um autor intelectual que é Deus, né? O Criador do universo. Por que autor intelectual? Porque a ideia da Bíblia veio dele. A ideia de fazer o registro, como ele falou para Moisés, é dele, do Senhor. E por quê? Deus não faz nada à toa. Se ele idealizou, né, essas palavras escritas e sendo passadas de geração em geração, é porque existe algo de especial neste processo, tá bom? Então ele é o autor intelectual, ele é a inspiração, né, por trás dos autores, dos homens que escreveram as palavras que aqui estão registradas, manifestando a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje em dia. Para isso, nós vamos ler como ler a Bíblia. Nós vamos ver que, como por ser um livro diferenciado, ela não pode ser lida como um livro comum, tá bom? Não pode ser lida como um livro de romance, de ação, não pode ser lida como nenhum dos outros livros que você já leu. Não. Se é a palavra de Deus, um livro inspirado pelo Criador do universo, eu não posso ler este livro de qualquer maneira. Se é um livro inspirado para guiar os meus passos na minha caminhada terrena e me conduzir até a eternidade, eu não posso ler esse livro como se fosse um romance qualquer, tá bom? E como é que nós temos que ler então, pastor, este livro, tá? Devemos fazer uma leitura mais aprofundada, não pode ser uma leitura superficial, não pode ser uma leitura sem esforço, né? A Bíblia, ela tem que ser alvo do nosso estudo e reflexão. Estudo e reflexão. Para começar a meditar nisso hoje, nós vamos ler um versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Já lemos isso aqui nas outras aulas, né? Mas olha o que diz o próprio Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aqui, o próprio Deus, né, falando a Josué. Vamos por partes, né? Vamos dissecar esse versículo por partes com bastante calma nesta manhã de domingo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não deixe de falar acerca do livro desta lei. Não deixe de falar, de ensinar aquilo que aqui está escrito, de recitar, de declarar a palavra que está escrita no livro da lei. Antes, né, ao invés de se apartar, de deixar a palavra para lá de lado, não, medita nela dia e noite. Olha aqui Deus falando para Josué. Josué, de dia e de noite você medite no livro da lei. E aí vem algo importante para mim e para você. Muitos acham que a Bíblia, por ser um livro de estudo, eu tenho que ter aquele ritual para ler. O pastor está falando que eu tenho que ler com mais esforço, mais dedicação, não posso fazer uma leitura superficial. Isso não significa, irmãos, que você vai ter que estar grudado no livro, né? Literalmente com a Bíblia embaixo do braço o dia inteiro, não. Hoje está mais fácil isso porque nós temos no celular, temos Bíblia falada, né? Para quem não sabe ler ou não tem problema de visão. Hoje é mais fácil, anda no aparelhinho, no celular, que está na tua mão o dia todo. Não vai dizer que não está, que ele está na tua mão o dia inteiro. Então facilitou para você, né? Quando tínhamos que carregar a Bíblia era mais difícil, mas agora tu já está com a mão e os olhos ligados no celular o dia inteiro. Então ficou mais fácil meditar no livro da lei de dia e de noite. Mas não é sobre isso que está falando. Quando diz medita nele dia e noite, para meditar na Bíblia, na palavra do Senhor, eu não preciso estar olhando para ela. Como assim, pastor? Não entendi agora. Sim, ler um livro é você pegar aqui, né, a revista da Escola Dominical está à minha frente para guiar os meus passos nesse estudo, né? Mas a Bíblia, que ele está falando, medita nela dia e noite, significa que aquilo que eu li durante a manhã, que eu li agora na Escola Dominical, que eu ouvi falar, aquilo vai permanecer na minha mente e eu até quando eu for dormir, eu vou estar pensando naquilo que a palavra de Deus falou ao meu respeito. Eu vou estar pensando naquilo que o pastor pregou no culto da noite. Eu vou estar meditando onde aquilo se aplica na minha vida. O que da minha vida não está em acordo com o que eu já conheço do livro da lei. Olha que profundo.
Eu não preciso decorar a Bíblia inteira para ser um bom servo do Senhor, não. Mas eu preciso saber de tudo aquilo que eu li, de tudo aquilo que eu ouvi, de tudo aquilo que eu escutei, né, que eu aprendi, o que a minha vida está em acordo ou está em desacordo. O que Deus queria falar. O que Deus quer falar comigo hoje. O que Deus falou comigo ontem. E aí você vai começar agora a meditar, buscando uma aplicação prática na tua vida daquilo que você aprendeu, daquilo que você escutou, né? Do culto que você participou. É o que o Tiago faz, temos que nos tornar praticantes. Ou seja, eu ouvi a mensagem, agora eu vou meditar na minha vida e na mensagem para saber em que aquilo se aplica na minha vida. E aquilo que não está sendo aplicado hoje, como eu faço para tornar aquilo aplicável à minha vida, para que eu possa usufruir dos benefícios que a palavra de Deus traz para mim. Amém? Vamos continuar. Para que tenhas o cuidado, olha que ele fala, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por que eu vou meditar na palavra do Senhor? Né? Para buscar aqui se existe dentro da palavra, né? Como muitos fazem por aí, uma frase de efeito, uma frase mística, que se eu falar, vai descer uma bola de fogo e vai acontecer alguma coisa. Não, irmãos. Aqui a palavra, Deus é bem claro, medita nela dia e noite para ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então eu medito na Bíblia para ter o cuidado de conduzir a minha vida de acordo com aquilo que está escrito no livro da lei, na Bíblia Sagrada, que Deus teve, né, o cuidado, a intenção, o propósito, idealizou para deixar escrito para mim, e eu preciso andar no caminho que essa Bíblia me revela. Porque se eu fizer isso, olha só o que Deus diz: farei prosperar todo o meu caminho. O meu caminho será próspero e eu serei bem-sucedido na medida em que eu meditar na palavra de Deus, para que eu possa olhar para a minha vida e ver, não, a palavra de Deus diz que eu devia andar desse jeito, mas eu estou andando daquele jeito. Então eu preciso agora buscar essa transformação na minha vida. Por quê? Porque eu quero ser bem-sucedido. Por quê? Porque eu quero ser próspero nas coisas que eu faço. Será que alguém, quando lança a mão de um empreendimento na sua vida, né? E quando eu digo empreendimento, aqui não estou falando de empresa, estou falando de qualquer esforço, né? Empregado na minha vida para obter um resultado. Por exemplo, eu vou fazer um curso. Será que alguém começa a fazer um curso para ser reprovado? Será que alguém começa a fazer uma faculdade para parar pelo meio do caminho? Será que alguém vai fazer uma entrevista de emprego para ser rejeitado, reprovado? Não, nós vamos fazer uma entrevista de emprego para sermos bem-sucedidos, para sermos prósperos. E o que é ser próspero? É conseguir um emprego que você foi fazer a entrevista. Eu começo a fazer um curso, uma preparação, seja ele uma faculdade ou um curso técnico, profissionalizante, seja o que for, eu começo a fazer o curso para chegar ao final e conseguir a minha aprovação e os frutos que essa semente vai trazer para a minha vida. Ninguém faz as coisas buscando resultados ruins. Nós fazemos tudo na vida buscando resultados bons. Ninguém entra num casamento para se separar, para se divorciar. Não, entra num casamento buscando constituir uma família na presença de Deus, ter filhos, esses filhos serem abençoados, criados no caminho do Senhor, e quando chegar a velhice, olhar para trás e ver, nossa, graças a Deus construímos uma história de bênção, próspera, bem-sucedida na presença de Deus. Ensinamos o nosso filho, guiamos eles no caminho que eles devem andar, e hoje eles são pessoas de bem, pessoas bem-sucedidas, servos do Deus Altíssimo. Esse é o propósito da nossa vida. Então ninguém entra numa jornada, num empreendimento, para ficar pelo caminho. Queremos ser bem-sucedidos e queremos ser abençoados. E aqui Deus está dando uma receita do sucesso. Deus aqui está dando, né, ele está sendo um coaching aqui para Josué. Olha, Josué, tu quer ser bem-sucedido, ser próspero em tudo que você vai fazer? Seguinte, né? Não aparte o livro da lei dos teus lábios. Fale sobre o que está escrito nele o tempo todo. Medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque aí o teu caminho vai ser próspero. Aí você vai ser bem-aventurado, aí você vai ser bem-sucedido em tudo que você colocar a sua mão. Amém? Estamos juntos até aqui? Participa aí comigo, ó, tecla aí, né? Agora é só um dedinho. Tecla aí para que a gente possa estar juntos, tá bom? Então vamos lá, pastor, como eu devo ler a Bíblia? Aqui já temos com Josué e Deus uma visão, né? Uma visão geral de como devemos ter o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Um relacionamento intenso, profundo, diário, né? Contínuo. Agora na prática, pastor, me ajuda aí. Na prática, como eu vou fazer isso no meu dia a dia? Amém. Agora uma palavra de vida prática para você.
Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 17. Se eu estiver falando rápido, os irmãos coloquem aí que o pastor está buscando cada vez mais falar de uma maneira mais tranquila e suave, para que você possa entender da melhor maneira possível, deixa o Espírito Santo bradar. O pastor fala com calma e tranquilidade, e o Espírito Santo brada aí no teu interior, amém? Olha só, 17:11, né? Não é 17, 17:11. Ih, rapaz, 17, versículo 11. Agora foi, hein? Foi, glória a Deus. A palavra nos diz assim, ó. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Amém? Está falando sobre o estudo desempenhado pelos bereanos. Os bereanos são conhecidos pela seu zelo com a palavra. Eles ouviam com afinco, recebiam de bom grado a palavra que era entregue a eles, né? Com alegria em seus corações, assim como vocês estão recebendo a palavra hoje, mas eles iam examinar tudo aquilo que eles tinham recebido, se aquilo que foi passado para eles realmente estava em conformidade com os escritos sagrados, com as escrituras, amém? Então, olha só, nós precisamos ter este cuidado de examinar. Tem muita gente hoje, né, bebendo água de rio contaminado, rio poluído, tá bom? E quando você pega uma palavra de um pregador que não tem vida com Deus, que ele não é sincero naquilo que ele faz, é como se você pegasse, vamos fazer agora, né? O Espírito Santo está dando essa simbologia, essa analogia agora, né? Quando eu bebo a água em uma fonte onde eu sei, estamos falando de discipulado, né? Que aquele que está me discipulando, aquele que está me ensinando a palavra, ele vive, pratica aquilo que ele ensina, ele tem vida dentro dele, essa palavra vai gerar vida em mim. Essa é uma água viva, uma água limpa, uma água pura. Mas quando eu sigo pessoas que servem a Deus e fazem a obra do ministério por motivos egoísticos, por motivos financeiros, por cobiça, por inveja, por poder, ou por qualquer outra coisa, eu sei que mente, eu sei que aquele cara mente, eu sei que aquela mulher mente, eu sei que eles são desonestos, né? Eles não vivem aquilo que eles falam. Eu estou bebendo a água de um rio contaminado. Aí imagina agora você, toda vez que você para ouvir e pegar a mensagem de pessoas assim, você é como se você estivesse colocando um copo d'água no rio Tietê, tirando aquela água imunda, podre e tomando. Não vai te fazer bem, vai te contaminar, né? Vai te poluir por dentro, vai estragar a sua alma, né? E hoje você está recebendo aqui uma palavra de excelência, que está dizendo para você, confirme nas escrituras tudo aquilo que está sendo dito para você. Né? Não está dizendo assim, não, acredite só no que eu estou falando. Não, eu estou ensinando, estou passando para vocês que vocês têm que ter o hábito de ter o contato com a palavra do Senhor, porque esse é o caminho do seu sucesso, da sua vitória, tá bom? Da sua bem-aventurança. Nós precisamos, e como é que nós vamos fazer isso, pastor? Como é um estudo constante e sistemático? Vimos que os bereanos, constantemente, sistematicamente, a cada dia, eles recebiam a palavra e todos os dias eles iam verificar nas escrituras se era assim mesmo que funcionava. E nós, como nós vamos fazer? Precisamos definir, irmãos, por onde vamos começar e vamos nos certificar de dar continuidade ao estudo seguindo uma sequência, tá? Porque o pastor usa uma revista de escola bíblica dominical, porque eu não faço somente os meus estudos, porque aqui nessa revista, né, nós temos uma grande denominação por trás, com grandes profissionais, pastores, pedagogos, professores, pesquisadores, que construíram um material, tá? Que nós analisamos esse material, como os bereanos, fomos analisar o material e vimos que é bom o material. O conteúdo é bom. E eles despenderam aqui recursos que eu sozinho não tenho como despender. Mas existe uma didática para ensinar, porque existe, né, uma maneira correta de aprender. E você precisa descobrir essa maneira. Estudo sistemático. Como eu estou falando, hoje estamos na aula 3 do relacionamento entre o discípulo e a palavra. Você não pode, se você começou hoje aqui esse estudo, você precisa, tá, irmão? Pegar a aula 2. Você precisa pegar a aula 1, a aula 2 e chegar à aula 3. Isso é um estudo sistemático, organizado e sequencial. Nós temos que parar, perder, desconstruir, usar o martelo agora para quebrar coisas que foram mal construídas dentro de nós, tá? Para que haja uma reconstrução
no nosso interior pelo Espírito Santo. O crente que só vai ao domingo e pega um domingo uma mensagem, um domingo outra mensagem. Aqueles que pegam na internet perdido uma mensagem aqui, uma mensagem ali, uma mensagem lá. Eles não estão fazendo o estudo sistemático do qual Deus falou a Josué, do qual os bereanos praticavam. Então não seremos bem-sucedidos, porque hoje estamos estudando sobre um assunto, amanhã sobre outro, depois sobre outro, e amanhã sobre outro. Não há crescimento, tá? Naquele momento você pode receber uma palavra que fale para o teu coração, naquele momento ali, mas isso vai ser como uma dipirona que você toma para dor de cabeça. Vai passar a sua dor de cabeça, mas se você está tendo enxaqueca, se é por causa da visão, você precisa de um óculos, você precisa tratar a fonte da tua dor de cabeça, e não só tomar aquele analgésico para curar a tua dor naquele momento. Quando você faz o estudo contínuo e sistemático através da meditação na palavra de Deus, você cresce. Quando você cresce, a enfermidade que havia em você é curada, ela desaparece. Quando você cresce, você alcança, credenciais espirituais que te habilitarão a crescer no reino de Deus e obter bênçãos, tá bom? E vitórias. Olha aqui, os bereanos, eles não estudavam a Bíblia em apenas um dia. Eles não estudavam apenas um dia esperando, que o outro fim de semana chegasse para novamente eles estarem no domingo reunidos para estudar aquilo que o pastor vai falar para eles. Não. O seu contato com a palavra era constante, sequencial. Eles conheciam as Escrituras. E nós só conseguimos conhecer se realizarmos um estudo sistemático, contínuo, aprofundado. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos até aqui? Então você precisa ter esse hábito. E nós, como discipuladores, estamos aqui para te ajudar, através da Escola Bíblica Dominical, com assuntos organizados, sequenciais, preparados, que vão te conduzir a algum lugar, tá bom? Porque aquele que tem muita informação, mas hoje recebe um negócio daqui, amanhã recebe um negócio dali, depois da manhã recebe um negócio de lá, não vai chegar a lugar nenhum. Porque informações soltas, elas muitas vezes confundem mais do que nos explicam e nos auxiliam. Mas aqui existe um estudo sistemático para que transforme pessoas comuns em discípulos de Jesus. Essa é a visão da igreja. Então, se você seguir esses passos, será um bom discípulo do Senhor Jesus. E aí o reino de Deus estará à sua disposição, Como vimos na mensagem da live de quinta-feira agora. Pastor, eu não vi. Então veja. Então veja, porque é forte demais. Está aqui no Facebook e está também no YouTube, tá bom? Se você não segue o pastor no YouTube, pastor César Souza, entra lá e clica no sininho, tá? Bota inscrever-se, clica no sininho para você receber lá as notificações quando um vídeo novo chegar. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir? Estudo constante e sistemático. Segundo lugar, não tenha pressa. Aqui, apressado come cru, como dizia lá já o ditado dos mais antigos. Não é do meu tempo, tá bom? Mas eu vi no YouTube aí, que aprendo com a minha esposa algumas coisas, que ela é um pouco mais antiga, tô brincando. Mas eu vi que tem esse ditado aí, apressado come cru, porque não quer esperar a comida cozinhar, não quer esperar ali a comida ficar pronta, acaba comendo cru. Depois reclama, o arroz está duro, o feijão está duro. Por quê? Porque foi apressado. Não pode ter pressa no estudo da palavra. Pastor, eu quero aprender tudo em 2 meses. Não dá. Tá? Maturidade também requer tempo e relacionamento, porque como estamos falando aqui, não se trata apenas de um conhecimento, de uma área do saber da ciência. Você aqui está aprendendo tudo sobre o universo, sobre as pessoas, sobre a criação e sobre o Criador do universo. Você está aprendendo aqui a fonte da vida. É isso que você está recebendo. Quem tem pressa em ler a Bíblia acaba fazendo uma leitura superficial e não retendo a palavra devidamente. Isso é um fato. Para aqueles que estudam muito, pessoas aí que já estudaram para concursos ou faculdade, vai ver que muitas vezes você lê, estuda, e depois você não sabe o que você leu, não sabe o que você aprendeu, porque nós, seres humanos, temos uma capacidade de armazenamento, uma capacidade de assimilação. O que é isso, pastor? É a capacidade que o teu cérebro tem, a tua mente tem de reter as informações que você teve em um determinado período, Por isso as aulas não são muito longas, No máximo 45, 50 minutos, o resto é um bate-papo, porque se ficar muito tempo você ali recebendo informação, o teu cérebro vai desprezar grande parte daquilo que você ouviu e não vai produzir o efeito desejado na tua vida, na tua mente, no teu aprendizado. É melhor do que ouvir muito de uma vez, pegar uma pequena porção da palavra de cada vez e aí se certificar de que você absorveu aquilo que você aprendeu, de que você absorveu aquilo que você ouviu de uma forma que vai trazer proveito para a tua vida, de uma forma que vai trazer fruto. A palavra, ela foi idealizada por Deus para trazer fruto na minha e na tua vida. Se nós
tentarmos ler toda a Bíblia num único dia, primeiro que não vamos conseguir. E se conseguíssemos, no final eu perguntaria para você, me faz um relato. Você me falaria 1% ou menos de 1% daquilo tudo que você leu. Então é preciso ir uma porção de cada vez. Por isso que um tópico como esse, o relacionamento do discípulo com a palavra, nós levamos 3 domingos para fazer. Mas nós pegamos as tuas perguntas, nós pegamos as tuas participações, aquilo que o Espírito mostrou que era mais importante, frisamos, repetimos, ilustramos com exemplos, né? E assim isso vai ficando firme na tua memória, porque nós precisamos guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus. Se nós não lembrarmos da palavra, nós vamos errar. Mas se lembrarmos, teremos o nosso proceder em harmonia, alinhados com os céus, e seremos bem-aventurados e bem-sucedidos nos nossos planos e projetos. Amém? Estamos juntos até aqui? Tá rápido demais? Coloca aí para mim no teu comentário aí. Glória a Deus. Vamos lá. Meus amados, em segundo lugar, nós já vimos agora, em terceiro lugar, nós vimos que nós temos que ter um estudo constante e sistemático. Em breve, aí nós vamos retomar o nosso curso. Nós tínhamos um curso na igreja, né? E agora, como temos muita gente nova, eu preciso recomeçar o curso. Vamos recomeçar num novo formato, faremos também pela web, tá? Através de uma ferramenta, provavelmente vai ser através do Zoom, que eu vou pedir para você instalar no teu celular para a gente começar. E não vai ser só para o povo da igreja, vai ser aberto para todos que quiserem participar, amém? Mas depois a gente conversa sobre isso aí. E não vai demorar não, a gente já vai recomeçar isso em nome de Jesus. Vi que eu preciso ter um estudo constante e sistemático, e por isso estamos aqui para oferecer essas ferramentas para você estudar constantemente, sistematicamente. Talvez você não seja autodidata, né? Não consiga estudar sozinho, assim como eu preciso ter alguém para me ajudar. Beleza, você tem à sua disposição agora, não é esse mais um motivo para você não estudar a palavra de Deus. Em segundo lugar, não tenha pressa, uma porção do reino de cada vez, uma porção do reino em cada etapa, em cada momento. E em terceiro lugar, isso aqui eu acho que poucos fazem, tá? Olha, adquira o hábito de fazer uma reprodução escrita daquilo que você ouviu, daquilo que você fez, daquilo que você aprendeu. Olha só, um homem chamado Dawson Trotman, ele disse o seguinte, deixa eu só ver aqui um minuto, apareceu uma mensagem para mim aqui, mas se der ruim a gente volta a gravar, tá bom? Olha só o que ele disse, muitas vezes, ele dizia assim, os pensamentos se desembaraçam quando passam da mente pelos lábios para as pontas dos dedos. Olha aqui o que ele fala, Dawson Trotman. Muitas vezes ele diz o seguinte, os pensamentos se desembaraçam quando passam da mente pelos lábios para a ponta dos dedos. O que é isso? Você está aqui com o pensamento, está meditando, né, no livro da lei, está meditando na palavra do Senhor. Quando você permite que dos lábios, agora eu estou falando a respeito da palavra, estou usando os lábios, ele também passe agora pela ponta dos meus dedos. É uma ilustração, né? É uma ilustração que diz que quando você escreve, você desembaraça os pensamentos. Quer ver uma coisa? Eu estudei muito, né, para concurso. Até pouco tempo atrás eu estudava um pouco. Mas quando você lê, você tem um grau de capacidade de assimilar. Quando você fala sobre o que você leu, você tem já um nível maior. Por isso que quando você está unindo agora o que você está lendo na palavra com o que eu estou falando, mais de um sentido estão sendo utilizados nesse processo de aprendizado, vai mais profundo. Mas quando você escreve, você resume aquilo que você ouviu e você leu, o teu grau de aprofundamento no aprendizado é muito maior. Se você topar um desafio de você fazer um resumo daquilo que você aprendeu nessas 3 aulas aí, né, sobre o discípulo e a palavra, sem ler, sem olhar, você vai pegar uma folha de papel e vai escrever o que você entendeu e que aquilo que vem à tua memória, você vai ficar surpreso, como muitas vezes você não vai conseguir escrever 2 linhas. Porque você vai perceber, isso significa, pastor, que eu não aprendi nada? Não, isso não significa que você não aprendeu nada. Isso significa que o que o Dawson Trotman estava falando é verdade. Ou seja, os pensamentos estão lá, o conhecimento estão lá, mas eles estão emaranhados, eles ainda estão embaraçados. E quando você vai colocar no papel, você precisa que eles estejam desembaraçados, senão não sai. Você vai ver que você tem muita informação, mas não consegue colocá-la na folha do papel.
E aí vem uma pergunta, se você não consegue colocá-las na folha de papel escrita, será que você consegue executar? Será que você consegue praticar a palavra que está tão embaraçada dentro de você que você não consegue escrever em um papel? Então, um bom hábito para nos aprofundarmos na palavra do reino de Deus é escrever os pensamentos, né? Escrever e reunir pensamentos é uma das diferenças chaves entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Olha aí, né? Não é só ler superficialmente, mas se eu vou estudar, eu preciso adquirir o hábito de pegar a palavra e escrever um resuminho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu li, o que eu entendi. Aqui não tem certo nem errado. Tem gente que não gosta de escrever, fazer isso, porque vai achar que, pastor, vão achar que eu estou escrevendo errado. Primeiro, você não precisa dar para ninguém ler, que ninguém está falando para você entregar para ninguém. É para você mesmo. Escrever o que você entendeu, o que você meditou em determinado assunto, para que você possa depois analisar quão profundo foi o teu aprendizado, analisar se você está colocando em prática realmente aquilo, né? Isso é muito bom. Olha só, um rico reservatório de conhecimento das Escrituras pode ser armazenado ainda para um uso futuro, quando se emprega a reprodução escrita. O que é isso? Já viram que o pastor, quando prega, ele usa um resumo lá, um esboço? Eu faço um esboço? Pois é, eu gosto de fazer o esboço. Eu me sinto bem em fazer o esboço. Muitas vezes eu falo coisas que não estão ali, mas eu tento ao máximo usar aquilo que está escrito ali, porque tem crente que acha que Deus só pode falar com o pastor quando ele está lá no altar, né, com o microfone na mão. Não, isso é um equívoco, isso é errado. Deus fala com a gente em todos os momentos. Então, um dos momentos em que Deus mais fala comigo é quando eu estou escrevendo aquilo ali, seja num caderno manuscrito ou seja no computador digitando. É tremendo como quando eu estou fazendo isso, Deus começa a me revelar versículos, passagens, testemunhos, histórias, e a coisa vai fluindo, que chega um ponto que eu tenho que parar, porque senão fica muito grande para levar tudo em apenas um culto. Então, os meus resumos, aqueles papéis que vocês veem eu levar, tudo aquilo eu escrevi, Deus me deu e eu escrevi. E quando eu escrevi, eu percebi pela prática, tá, irmãos? Pela prática, que eu vou além daquilo que eu tenho na memória. E tem esse versículo, onde é que está? Eu tenho que pegar o computador, olhar lá onde é que está esse versículo que foi escrito, relembrar. E depois, eu tenho ali agora, né, um conjunto de estudos bíblicos que vão me ajudar no futuro. Às vezes eu quero pregar sobre determinada mensagem, eu vou lá ver o que eu mesmo escrevi há 7 anos atrás, há 10 anos atrás. Assim vai ser com você. Você vai querer pregar para alguém, você vai querer mandar uma mensagem para alguém, você vai querer conversar com alguém, evangelizar alguém, e você vai ter um estudo seu, preparado por você, que Deus falou contigo, que vai te ajudar a, naquele momento, ir lá na fonte certa, uma fonte limpa, uma fonte boa, uma fonte saudável para levar alguém. Amém? Você topa esse desafio hoje? Assume um compromisso comigo aí, ó. Coloca aí assim, pastor, eu me comprometo a me esforçar a fazer pelo menos um resumo até domingo que vem. Um resumo até domingo que vem. E se tiver algum corajoso, alguma corajosa do Senhor, pode enviar o resumo para mim, se você quiser que eu veja o teu resumo, tá? Se você quiser, pastor, eu quero que você veja para dizer como é que tá e tal, em que pode, né? A gente pode aprimorar isso aqui, pastor, porque eu quero ser um pregador da palavra, uma pregadora da... Manda para mim. Manda que eu vou olhar, né? Não vou compartilhar com ninguém, não. Eu vou olhar e vou te ajudar nesse processo. Isso é o discipulado, tá bom? Mas não deixe de fazer, porque queria que todos fizessem, né? Porque estamos aqui para vê-los crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que isso vai trazer frutos profundos, maravilhosos, gloriosos para a tua vida, amém? Então esse foi o terceiro ponto, né? De como ler a Bíblia. Agora é o seguinte, o último ponto e o último tópico dessa aula antes da conclusão. Você deve aplicar o que você estuda à sua vida. Se não, né, não tem valia, como diz Tiago, né? Como diz Tiago, que eu já vou deixar aqui na agulha, Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Como diz Tiago 1, 22. Precisamos praticar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos. Aqui o autor da nossa revistinha, ele diz assim, alguém já disse que nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos, né? É uma mensagem forte, é uma frase forte, eu não sei quem disse isso, autor desconhecido. E ele disse que essa pessoa disse, nós temos que ler a Bíblia contra nós mesmos. Que é isso, pastor? A Bíblia vai me destruir? Não, não é isso, não é isso. Vamos ver. Ele quer dizer que a finalidade do estudo da Bíblia
não é a vida do meu irmão, tá bom? A finalidade do estudo da Bíblia não é a vida da minha irmã. Quando a Bíblia nos traz o direcionamento para a nossa vida, para a nossa existência, ela está falando conosco, tá? Alguns preletores, alguns pastores, já falei isso, e alguns sempre falam, né? Repetem no altar, no púlpito, eles dizem o seguinte: tem crente que vai no culto e depois diz, fulano tinha que estar aqui. Não, esquece isso, eles orientam, né? Esquece isso. Se você está ouvindo, é porque você deveria estar aqui. A mensagem é sempre para quem está presente, né? Esse estudo hoje é para você que está ouvindo. Pastor, mas eu conheço alguém que precisava ouvir. Então ele vai ouvir ou através de você enviar o vídeo para ele ou de você ensinar a ele aquilo que hoje você está aprendendo. O que aqui nós temos que ver nesse tópico, você deve aplicar a Bíblia na sua vida. Você deve aplicar aquilo que você estuda, né? Até mesmo você ter um testemunho vivo. Você ser um testemunho vivo de que o que você está falando, o que você está aprendendo e hoje está ensinando, aquilo funciona, porque funcionou com você. Amém? Então, a primeira finalidade do estudo deve ter o nosso coração como alvo. Eu estudo a Bíblia para aplicar no meu coração, para que ela fale comigo primeiro. Né? Já viu quando nós, pregadores, falamos assim, hoje a palavra vai falar comigo primeiro? É porque essa é a realidade, né? Já falou com a gente quando nós começamos a produzir o esboço que nós íamos falar no culto à noite. Ali já começou a rasgar o nosso coração e trazer com isso as sementes que darão frutos em nossa vida, na nossa vida que vamos pregar primeiro. E depois, quando você ouve, quando você medita junto com a gente, aí agora está sendo estendido também para você. Então fala primeiro com o pregador. Não é que ele é especial, é que ele teve contato com a palavra primeiro, né? Quando você for pregar para alguém, essa palavra que você for dar a outra pessoa, ela vai produzir frutos na outra pessoa, na vida da outra pessoa. Mas primeiramente produziu em você. Por quê? Porque você é especial? Não, porque você recebeu primeiro. Amém? Glória a Deus. Se a palavra alcança o nosso coração, aí, meus amados, é certo que ela alcançará o coração também de outras pessoas, tá bom? Se ela alcança primeiro o meu coração, se eu aplico ela na minha vida e ela muda a minha vida, é um fato que ela, mais dia menos dia, vai alcançar as pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que ouvirão a mensagem através daquilo que eu vou pregar, daquilo que eu vou ensinar. Vamos ver o que Tiago diz? Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Olha Tiago falando em Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que o Tiago está falando? Que quem somente ouve a palavra, mas não pratica, e acha que isso vai fazer alguma diferença na sua vida, está enganando a si mesmo, amém? Está enganando a si próprio, porque não é assim que funciona. A palavra não é um mantra, a palavra não é um livro de magia, não. Ela é um livro, né, de vida. Então eu tenho que viver aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo. Se eu não vivo, ela não me muda. E se ela não me muda, ela não serviu para o propósito para o qual ela foi criada por Deus, né? Então eu tenho que praticar se eu quero mudança na minha vida. A maioria das pessoas que estão com a gente nesses estudos, nas lives, estão há algum tempo. E eu tenho certeza que você tem praticado coisas que você tem ouvido aqui e tem feito a diferença na tua vida, né? Glória a Deus. Depois pode mandar o testemunho também, que a palavra também nos orienta a testemunhar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério. Amém? Então, em primeiro lugar, a nós mesmos. E olha aqui o que diz Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, versículos número 22. Timóteo 2:2, não é 2:22. 2:2. Estou errando isso porque eu estou de óculos, irmãos. Imagina sem óculos, né? Paulo vai dizer assim. Vou ler o versículo primeiro, tá bom? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, olha só, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, você, o que ouviu de mim, né, vai praticar, como diz Tiago, e depois você vai confiar isso a pessoas que também sejam fiéis, não é para qualquer pessoa, né? Como falamos aqui no último culto, na última live, né? Não podemos lançar pérolas aos porcos, tá? A pessoa tem que estar pronta para receber a palavra, né? Tem que estar apta para receber essa palavra e ser preparada no ensino da palavra. Se não desenvolveremos, né, criaremos lobos no meio do rebanho, criaremos, né, tosqueadores do rebanho de Cristo, criaremos pessoas com conhecimento,
bíblico sendo utilizado para ganância, para ambição, para outros propósitos. Então ele fala aqui, Paulo, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, olha só, que sejam idôneos, né? O que é idôneo? É ser honesto, né? Ser íntegro, homem de qualidade. Não é qualquer um, né, que vai ser capacitado aqui nesse discipulado para ensinar a outras pessoas. É preciso ser idôneo, comprometido com essa palavra que ele ouviu. Alguém que viva aquilo que recebeu de graça de Deus, para que de graça transmita também a outras pessoas. Amém? Então nós vimos hoje, né, como ler a Bíblia, nós vimos 4 coisas importantes. Primeiro, precisamos fazer um estudo constante e sistemático como o povo de Bereia, como os bereanos. Não temos que ter pressa em aprender a Bíblia toda em um dia só, não. Às vezes você pode passar um dia ou 2 ou uma semana meditando em um versículo da palavra, porque você ainda não chegou, não alcançou aquilo que Deus queria falar contigo através daquele versículo. Investe nele, irmão. Ora, coloca um louvor e medita durante o louvor naquele versículo, medita no silêncio naquele versículo, e assim deixa Deus aprofundar o relacionamento dele contigo. Faça uma reprodução escrita, adquira o hábito de fazer um resumo daquilo que você recebeu de Deus. Isso vai ajudar você a organizar os pensamentos. Isso vai ajudar você a verificar o quanto você realmente aprendeu, o quanto você realmente cresceu com aquela mensagem e se você está conseguindo exprimir essas ideias para poder ensinar outras pessoas, né? E em quarto lugar, devemos aplicar o que nós estudamos na nossa própria vida. Nós somos o laboratório da palavra de Deus, amém? É assim que nós devemos ler a Bíblia. E aqui você está tendo ferramentas, né? Pessoas investindo em você para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, né? Conclusão, irmãos, como concluímos esta mensagem e esse estudo maravilhoso que foi o discípulo e a palavra? A quantidade do nosso tempo, do tempo que nós gastarmos com a Bíblia, ela vai determinar o quanto de Deus nós teremos em nós. Amém? Pegou a visão? Pegou a visão? Quanto tempo, não vou nem usar gastar, tá? Eu vou dizer o seguinte, quanto tempo você investir na Bíblia, quanto mais você terá de Deus na tua vida. Isso será um fator determinante do quanto de Deus você vai ter em você. Se você é um crente cheio ou se você é um crente vazio, não é determinado pelo quanto você fala em mistério, ou quanto você rodopia no poder, ou quantas vezes você sobe um monte para orar. Não, pastor, não. É determinado por quanto você conhece da palavra dele. Porque até a nossa oração ela tem que ter qualidade. Qualidade. A Bíblia, se você não conhece a Bíblia, você não sabe que a própria Bíblia diz, a palavra diz, que nós não sabemos nem orar como convém. O que significa não saber orar como convém? Significa que existe uma forma que agrada a Deus e nós não conhecemos esta forma. Olha aqui, né? Nós não sabemos orar como convém, então não sabemos orar como deveríamos orar. Então, eu oro 200 horas, 300 horas, e quantas horas você dedica ao estudo da palavra? É compatível? Então, beleza, tua oração está chegando até o trono do teu Pai Celestial. Agora, eu oro muito, mas me dedico pouco à Bíblia. A tua oração dificilmente estará sendo uma oração respondida, uma oração eficiente, porque se você não conhece a Deus, não conhece o reino, não conhece nada, né? Quando deveria estar se esforçando para conhecer, né? Quando deveria estar se esforçando. Quer ver? Né? Eu sei que nós estamos na conclusão, mas uma palavra agora de vida prática para você analisar. Tem muita gente que ora muito, ora demais, é uma pessoa de oração e tal. Beleza, isso é maravilhoso, irmão. Que poder orar 24 horas por dia, ora 24 horas por dia. Não vai poder, né? Porque tem que dedicar a palavra, mas tudo bem, ora muito. Mas muitas vezes encontramos pessoas que oram muito, mas quando elas vão agir, elas agem errado. Quando elas vão tomar uma decisão, decidem errado. Quando elas vão, tem uma pedra no caminho delas, elas tropeçam naquela pedra. Eles falam assim, mas para que tanta oração? O problema não está no tanto de oração que eles dedicam, isso é bom. O problema é que eles não estão estudando a palavra. Eles acham que tudo será resolvido somente com a oração, quando nós precisamos ter a palavra. Porque se não temos a palavra, até a nossa oração será vazia. E aí, 200 horas de oração vazia vale menos do que 2 minutos de oração de alguém que está cheio do fluir e cheio da palavra, tendo intimidade com Deus. Porque o tempo que investimos na Bíblia determina o quanto de Deus tem em nós.
E a Bíblia, quando diz que nós não sabemos orar como convém, diz que o Espírito, e o Espírito é Deus, tá? Esse Deus, esse quanto de Deus nós temos em nós, é quanto do Espírito dele nós temos em nós. Diz que o Espírito intercede por nós, porque não sabemos pedir como convém, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, se eu tenho pouco de Deus em mim, pouca intercessão de Deus em mim. Muito de Deus em mim, muita intercessão de Deus em mim. Amém? Porque a palavra, ela é a mente, a vontade e o poder de Deus passado aos homens. É a expressão de si mesmo, do próprio Deus, né? É a revelação de Deus, como falamos aqui, a revelação da sua verdade. Se nós amamos a Deus, nós dedicamos tempo, recurso e meios à palavra dele e por ela nós vivemos. E se dedicamos tempo, dia e noite, lembra quando ele falou com José? Dia e noite. Se dedicamos esse tempo a esta palavra, nós demonstramos que o amamos e poderemos viver através da palavra e seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós vamos fazer. Glória a Deus! Esta é a mensagem que Deus tem para a gente neste dia. Esta é a mensagem que Deus tem para a gente a respeito deste assunto, o discípulo e a palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te dando crescimento através dessa palavra. Volto aqui a fazer um convite, né? Um convite para você que não assistiu a aula 1 e a aula 2. Assistam a aula 1 e a aula 2 deste tema, o discípulo e a palavra de Deus. E você será profundamente edificado. Haverá mais de Deus dentro de você, tá bom? Não deixe de estar com a gente. Hoje, domingo, à noite, às 19h30, estaremos transmitindo o nosso culto lá da nossa Igreja Batista Ministério Ágape no Vinhateiro. Ela já está aberta para aqueles que vão de máscara, aqueles que vão tomar os cuidados e não fazem parte do grupo de risco, tá bom? E eu quero convidar você para estar amanhã, segunda-feira, às 20 horas, com a gente, com a pastora Áurea, no estudo do livro do Apocalipse. Às terça-feiras, às 19h30, com a gente de novo no culto ao vivo da Igreja Batista Ministério Ágape no Vinhateiro. E a quinta-feira, às 21 horas, na nossa live, amém? E passa lá, curte, segue aí a página da igreja no Facebook, tá bom? Aperta lá o sininho lá para você receber as notificações. Convida amigos teus para curtirem, para seguirem, para receberem também desta palavra que traz vida e edificação para nós, tá bom? Nós vamos agora orar, né? Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Que Deus te dê um domingo de bênção, um domingo de vitória, um domingo de conquista e medita no livro da lei. Faz contato comigo, me dá um feedback aí de como está sendo esse estudo na tua vida. E domingo que vem começaremos um assunto novo para a glória de Deus. Eu já tenho um assunto aqui, mas eu vou deixar você aí, né, nessa curiosidade para que você possa dedicar a esse assunto por enquanto durante esta semana, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos interceder por todos como temos feito todos os dias. Se você colocou o teu pedido de oração aí, a pastora Aline vai incluir na live, no caderno de oração da live, e estaremos orando constantemente pela tua vida, tá bom? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus. Pai, queremos nesta hora te agradecer pelo fluir da tua palavra até nós, a tua palavra que é vida, a tua palavra, Pai querido, que é, Deus, revestimento, autoridade, Deus, direcionamento para nós, é tudo. Pai, que nós queremos te pedir que o nosso coração seja a terra fértil para receber essa semente e ela se desenvolver, germinar e produzir uma grande árvore para trazer frutos em nossas vidas, frutos no teu reino, reino do qual agora nós fazemos parte, reino do qual o Senhor nos convidou, Deus querido, a fazermos parte junto contigo. Deus, agora quero te pedir que essa palavra venha assim, encontrar lugar em nosso coração, no coração de cada um que está com a gente nesta manhã, para que possa ser edificado, crescer na graça e no conhecimento, se tornar um farol no teu reino nesse mundo de trevas. Pai, eu quero te pedir por cada nome colocado no nosso caderno de oração da live, que o Senhor possa curar os enfermos do corpo, os enfermos da alma, os enfermos da mente. Libertar as pessoas dessa situação, Pai querido, desfavorável. Que o Senhor possa restaurar os casamentos, os relacionamentos, os lares, as famílias, proteger os filhos, os pais e toda a nossa parentela. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão com escassez de recursos, que perderam seus empregos, que seus negócios faliram. Que o Senhor possa, Pai, estar entrando com a tua provisão e através da tua palavra direcionar o caminho de vitória e de bênção para todos nós. Que o Senhor possa abençoar o nosso ministério, todas as igrejas, Pai, que estão espalhadas por esta terra. Que o Senhor possa abençoar o nosso país, Deus, o nosso estado do Rio de Janeiro, o nosso país, nossos presidentes, governadores e prefeitos, políticos e todos aqueles que trabalham
em prol do povo, que eles venham realmente trabalhar em prol do povo, que, Pai, possa haver aí, Deus querido, Deus, um renovo e uma restauração no quadro político do Brasil. Um processo que nós cremos que já começou, que ele não venha parar, mas que ele venha se aperfeiçoar para a glória do teu nome. Levanta homens e mulheres comprometidos contigo e com essa palavra para governar a nossa nação. Dai-nos uma solução, Deus querido, para este vírus, para essa doença, para essa pandemia. Em nome de Jesus, Pai, proclamamos a tua vitória e clamamos, Pai, vem sarar a nossa terra. Continua a nos fortificar, a nos fortalecer, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos por cada um desses pequeninos, por cada um desses pedidos, pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, entregamos os problemas que não conseguimos resolver, todos em Tuas mãos, e te pedimos, trabalha em nós para um crescimento, para uma frutificação no Teu reino. Em nome de Jesus, oramos e agradecidos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, a cada irmão que está com a gente até agora, tá bom? Até este momento. E eu te peço, esteja com a gente às 19h30 para mais um mover do Espírito Santo na tua vida através de oração, adoração, louvor e palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.